Agradeço o convite do Márcio. É sempre um privilégio poder participar de uma aula onde a gente fala da palavra do Senhor. Eu acredito que todos nós aqui temos um grande apreço, um grande amor por esse livro que é vivo. Então, obrigado pelo convite, obrigado pelos irmãos que estão aqui. E vamos começar nosso estudo. Hoje o tema é a Bíblia como uma grande história. O ponto que nós temos a defender hoje aqui, na nossa aula, é simples. É um ponto simples, fácil de ser compreendido, mas difícil de ser aplicado no dia a dia. E o ponto simples é esse. Uma grande história sempre vai contar aquilo que determina as nossas verdades. Uma grande história sempre vai determinar não só o curso de nações, mas como o curso da vida de cada um irmão aqui. Cada ser humano está sendo regido nesse momento por uma grande história. E o nosso ponto é: a nossa grande história é a história bíblica. A verdade bíblica é a grande história a qual nós pertencemos, querendo ou não. E esse nós não é IBCC, é o mundo. Cada ser humano na humanidade, crendo ou não, tem a Bíblia como uma grande história. É um personagem dessa grande história. E o ponto é esse, no livro inteiro que nós vamos apresentar. Quando a gente fala sobre o tema Bíblia, existe uma tentação muito grande em a gente já começar a falar sobre inspiração, falar sobre autoridade, falar sobre inerrância, que são temas dentro da teologia sistemática, correto? Mas o foco do livro não é esse, o foco é muito mais bíblico, em teologia bíblica mesmo. A apresentação destes temas ao longo da Escritura. Então, é um privilégio você caminhar pelos atos do livro, que são os capítulos, né? Vocês vão ver junto comigo hoje, que o livro apresenta a Bíblia como grandes atos de um drama, portanto o nome, o drama nas Escrituras. E na apresentação desses atos nós somos introduzidos aos grandes temas. O tema do reino, o tema da aliança, o tema da salvação, da redenção, da criação. Então, é um grande privilégio. Só para meu conhecimento, eu gostaria de perguntar aos irmãos, quantos irmãos trouxeram a Bíblia hoje? Perfeito. E quantos dos irmãos têm o livro? Algum dos irmãos já comprou? Alguém tem interesse em ter? Eu recomendaria aos irmãos a compra, porque é muito prazeroso ler capítulo a capítulo como isso se desenrola e como você também é parte desse livro. Pode passar o primeiro slide? Então, o que os irmãos veem ali? Vamos começar com uma simples imagem para apresentar um ponto. Se os irmãos pudessem descrever o que veem na imagem, o que os irmãos observam nessa imagem? Tem algum comentário, Gustavo? O que você está vendo na imagem? Eu estou vendo um velho na frente, uma pessoa idosa, e talvez quem esteja atrás possa ser ele na juventude, ou não, ou um guerreiro mesmo. E qual é a relação entre esses dois personagens? Eu imaginaria que ele está se imaginando ele na juventude, o tempo que já passou e não volta mais. Boa. Então a gente está vendo dois personagens ali, correto? O Gustavo trouxe muito bem essa imagem de que pode ser o homem e uma etapa antes dele, um homem mais jovem. Algum dos irmãos reconhece essa imagem de algum lugar? Mas e se eu falasse o seguinte: sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu pranto de morte, guerreiros ouvi. Alguém reconhece esses versos? Então, essa imagem é uma representação do Ijuca Pirama, que é um poema do Gonçalves Dias. Eu não sei se os irmãos estão familiarizados com o tema, mas é um épico brasileiro nosso, da primeira geração do romantismo brasileiro, em que a história é mais ou menos o seguinte, brevemente para os irmãos entenderem. Vocês veem dois personagens, correto? Lá no fundo, existe um carequinha que está todo pintado de preto, com a marcação no olho.
Esse é um índio jovem, ele é um índio tupi, que estava na mata, cuidando do velho, que está apoiado na madeira, que é seu pai. No meio da mata, ali, ele é capturado por índios timbiras, que ao longo do texto se descrevem como fortes, guerreiros, que praticavam um ato que era o ato da antropofagia. Os índios comiam guerreiros de outras tribos a quem eles viam alguma virtude para incorporar as virtudes em si mesmos. Por isso o nome do poema Ijuca Pirama, que significa preparado para matar ou para a morte. Preparado para a morte. Então, esse índio ele é pego, e aí ele é obrigado a declarar o canto de morte. Por isso, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. O que é o canto de morte? Ele vai contar as glórias da vida dele, para nas glórias da vida dele, ele ser avaliado, se ele é alguém para se incorporar como virtude ou não. Só que durante o canto de morte, o que ele conta? Por mim morrer não é um problema, mas eu tenho um pai velho, no meio da mata, ele é cego, ele não caça mais. Qualquer animal, uma onça, pega ele e destrói. Eu não temo a morte, mas eu temo deixar o meu pai. E aí o cacique para tudo, para o ritual, ele já tinha sido preparado, você vê que ele está com a cabeça raspada, que ele está pintado, e então ele fala, vai embora, cara, vai embora. A gente não precisa incorporar um covarde aqui na tribo. E ele vai embora. Quando ele chega em casa, quando ele encontra o pai percebe um cheiro de tinta, percebe pelo raspado na cabeça, no braço, e fala, pera lá, onde é que você estava? Andando por aí. Mas que coisa estranha, que cheiro de tinta é esse? Que cabeça raspada é essa? E ele fala, pera aí, tem algo de errado. Aí ele conta, eu fui pego pelos timbiras. E ele fala, se tu estás aqui, então alguma coisa de errado aconteceu. O que aconteceu? Eu voltei porque me liberaram, já que o Senhor está aqui. Eu preferi cuidar do Senhor do que da morte. O que a gente espera disso? Fim da história. Na nossa cultura hoje, beleza, um filho vai cuidar de um pai. Não no poema. Covarde não procede do forte. Volta para lá. Nós vamos voltar lá e você vai se provar um forte. Eles voltam na tribo, descobrem essa história, e o índio tupi, que é aquele covarde que tinha voltado para cuidar do pai, volta e quebra tudo, destrói tudo e se prova um forte. E assim termina a história. Um velho timbira, essa história sendo contada agora por uma criança que estava ali e viu essa cena toda, narra o seguinte: um velho timbira, coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro, do velho tupi. Ele está falando, o narrador está se descrevendo. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, meninos, eu vi. Eu vi o brioso no largo terreiro cantar prisioneiro, seu canto de morte que nunca esqueci. Valente como era, chorou sem ter pejo, parece que o vejo, que o tenho na história diante de mim. Eu disse comigo, que infâmia de escravo, um homem chorando na hora do canto de morte? Pois não era um bravo, valente e brioso como ele não vi. E é a fé que vos digo, parece-me encanto que quem chorou tanto tivesse a coragem que tinha o tupi. Assim um timbira coberto de glória, guardava a memória do moço guerreiro do velho tupi, e à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele cantava, tornava prudente, meninos, eu vi. O meu ponto, meus irmãos, apresentando isso para os irmãos, não é louvar esse tema, mas é mostrar uma coisa. Uma história não pode ser conhecida por um ponto, por uma foto, por uma imagem. E assim nós somos também. Assim nós pertencemos a uma narrativa, a uma grande história. Pode passar. Se eu tivesse que perguntar para vocês, o que vocês podem contar de si mesmos? Me conte sobre você. Você acha que seria apropriado contar essa história dizendo, engenheiro, 40 anos, carioca? Isso fala alguma coisa sobre a sua história? Você contaria, por outro lado, que você nasceu na cidade de, sei lá,
Você nasceu no Rio de Janeiro, no bairro da Vila da Penha, e ali você conheceu alguém que era parente do Romário, e você torcia pelo Botafogo, e seu pai e sua mãe assim assado, e você cresceu na PIB do Rio de Janeiro, e tal, e tal, e tal, e tal. Uma história conta muito melhor sobre a vida de alguém do que os simples fatos. E esse é um dos pontos explorados no livro. Se eu tivesse que contar, se nós tivéssemos que narrar a nossa própria história, muito melhor do que a seleção de alguns fatos, seria contar como esses fatos se desenrolam. E o livro traz uma imagem de um casal que vai se conhecer como casal mesmo. Inicialmente um homem e uma mulher separados, que tem que se apresentar um ao outro. E a melhor forma de fazer isso é através de uma história. Se eu tivesse que fazer isso com a minha esposa, ela teria muito mais o que contar. Que ela já teve experiências internacionais. Olha, eu nasci na cidade de Castanhal, meu pai é o Davi, minha mãe é a Nadir, fiz isso, estudei assim, falo tantas línguas e não sei o que, tal, tal, tal. Se eu tivesse que contar, eu também teria que contar história para ser entendido e compreendido de uma maneira mais profunda pela minha esposa. Contaria, bom, meu pai, Marlúcio e Paulo, eu estudei medicina, eu amo pescar, os irmãos podem ver que ali eu estou demonstrando uma técnica avançada de pesca, que é colocar o anzol no dedo. Então, mais que inovador. O peixe fica impressionado, né? Já é uma técnica avançada. O peixe pensa que você não sabe pescar, né? Então ele vem mais fácil. Na hora que você coloca um anzol no dedo. Pode passar, meu irmão. Então, aqui entra um ponto, meus irmãos. Existe uma importância nas histórias. Hoje nós perdemos um pouco esse perfil de análise, de interpretação da realidade a partir das histórias. Se os irmãos forem em uma aula de faculdade, ouvir um grande erudito, muito provavelmente os irmãos vão ouvir a narrativa sobre uma descrição sobre algum evento, sobre algum conceito, a partir de uma definição científica, a partir de uma definição filosófica, mas dificilmente narrativa, que é o ponto do nosso livro. As histórias compõem a nossa vida, a partir de relatos, experiências pessoais, ideias, conhecimento acumulado, transmissão familiar, tudo vira história. As coisas não continuam só como fatos isolados. Uma cirurgia que eu tenha feito não é só uma cirurgia, ela é aquilo que eu experimentei, o que a minha família viveu com aquilo, o que aquilo levou de reflexão para mim, isso se torna uma história. E, para dar significado às nossas vidas, surge uma questão. Devemos nos basear apenas em nossas histórias pessoais para tomadas de decisão, para definição do que vamos fazer? Será que as nossas histórias pessoais, as histórias de cada um aqui, são suficientes para definir o que deve ser feito ou não? Uma pergunta ainda mais avançada seria: as nossas histórias individuais, a história do Márcio, pastor Valdir, a história de cada uma dessas pessoas que têm contextos de formação diferentes, origens diferentes, será que elas fariam parte de uma história mais abrangente que engloba tudo isso? Nem todas as histórias são iguais, meus irmãos. Algumas podem nos permitir conhecer coisas mais profundas, e esse é um conceito que o livro apresenta. Existem histórias que são fundamentais, que elas são básicas, que elas são fundacionais. E essas são chamadas no livro de grandes narrativas, ou metanarrativas, ou grandes histórias. 2 pontos sobre essas histórias são, elas têm 2 características. A primeira é que elas são normativas. Se as nossas histórias pessoais, elas são reais e têm valor para nós, e se existe uma história que compreende, onde todos nós estamos enxertados ali, essa história principal, chamada de metanarrativa, grande narrativa ou grandes histórias, tem 2 características.
A primeira é que elas são normativas. As histórias que nos compreendem, elas prescrevem coisas sobre nós. Elas determinam a forma como nós compreendemos a nossa própria história e tomamos decisões. A segunda é que elas são abrangentes. Essas histórias não estão preocupadas só com o que nós tomamos hoje como decisão, quais são as etapas do nosso dia a dia, não. Elas descrevem o todo, do começo até aqui e daqui até o fim. Qual é o ponto sobre isso? Sem perceber, meus irmãos. Assim como um peixe que está dentro do aquário e não percebe mais a água, nós temos histórias que estão cumprindo, nesse momento, esse papel. Normatização e abrangência. Existe uma história que está, nesse momento, determinando como a gente percebe a nossa vida. O ponto do livro é: qual é a história que está determinando a sua vida? Qual é a história que está determinando os valores que você tem? Não há nada de errado, por exemplo, em acreditar que a ciência contém a verdade. Agora, dizer que ela é absolutamente a verdade é dar a ela um papel que a Bíblia tem. Amém, meus irmãos? Nós acreditamos que a Bíblia é a verdade. Ela não está contendo coisas que são verdade. Ela não é aquele bolo de banana que você come a banana e deixa a massa. Ela é toda maravilhosa. Ela é perfeita integralmente. E ela não só contém. Ela não é que ela contém, ela é. Ela não se torna também a verdade quando a gente entra em contato com o culto. E a gente acha maravilhosa aquelas mensagens, maravilhosa aquela música, maravilhosos os conceitos, a paixão de Cristo e tal. Não, ela é a verdade, queira você ou não. A Bíblia é muito clara sobre o papel dela nisso. O meu sogro tem uma frase que eu acho interessante. Ele fala assim: o ateu mais convicto no mundo declara que Cristo é Senhor ao assinar 2025, pós-Cristo. Não é verdade? E você, meu irmão, pode dizer isso com orgulho. Você crê na verdade. O irmão não crê que se eu soltar um objeto aqui, ele voa. O objeto cai. E uma coisa que o livro também aponta é: toda vez que uma verdade é ferida, a Bíblia está sendo ferida, porque ela é a verdade. A Bíblia faz isso através de conceitos que hoje, meus irmãos, infelizmente, nós temos a tendência de olhar do ponto de vista emocional. Qual é a experiência que isso trouxe para mim? Como é que isso me impactou? Mas não, meu irmão, ela é a verdade em tudo. O que a Bíblia afirma sobre verdade, sobre a sua própria vida, sobre o seu uso do tempo, isso é a verdade. O que a Bíblia afirma sobre o casamento, isso é verdade. Pode voltar, por favor, meu irmão? O que a Bíblia afirma sobre relacionamento entre pais e filhos, isso é verdade. Nós vamos ver em um exemplo mais ou menos como isso ocorre. Por diferentes maneiras, meus irmãos. Hoje, na academia, em círculos intelectuais, erudição, se sabe que grandes histórias determinam a forma como nós compreendemos a vida humana, bem como determinam como nós tomamos nossas ações. Essas grandes histórias podem ser determinantes em diferentes níveis. O ponto que a gente tem aqui é pessoal. Elas determinam socialmente? Sem dúvida. Se você é um babilônio há 3.500 anos atrás, você acredita lá que o deus Shamash deu a Hammurabi um código, e nesse código tem a lei do talião, e tal, e tal, e tal, e tal. Isso determinou o regimento daquela sociedade. Se você é um hindu há 4.000 anos atrás, e você lê o Mahabharata, dentro Bhagavad Gita, e lá dentro Ramayana, a história de Krishna e tal, aquilo determina para você. Mas esse não é o ponto que nós temos aqui. O nosso ponto não é apologético a nível social, é nível pessoal. Isso importa para você. E de uma forma mais ousada, meus irmãos, eu ainda afirmo o seguinte:
Essa é a decisão mais importante que alguém pode tomar na vida. Determinar de forma correta qual é a história que determina a sua vida. Nós, com certeza, podemos declarar que a história que determina as nossas vidas é a história bíblica. Amém? Do ponto de vista prático, a gente tem que estar muito atento, por outro lado, se não existem histórias enxertadas ali que, de fato, não preenchem esses critérios que a Bíblia determina como verdade. Próximo. Então, o ponto até aqui, não sei se está claro, mas a história que uma pessoa vive determina como ela interpreta a vida. Próximo. Vamos usar um exemplo. O exemplo que eu vou trazer é o exemplo para o conceito de casamento. Vamos ver como uma história vai descrever o casamento e como outra história vai descrever o mesmo conceito de casamento. Eu vou pedir para 3 irmãos, por favor, abrirem os textos em Gênesis 2, de 21 a 25, Mateus 19, de 3 a 8, Malaquias 2, de 13 a 16. Quem encontrar, por favor, pode levantar a mão e aí a gente começa a ler os textos. Gênesis 2, de 21 a 25. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-se numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Obrigado, minha irmã. Alguém encontrou Mateus 19, 3 a 8? Opa! Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Obrigado, minha irmã. Malaquias 2, de 13 a 16. Mas não é só isto. Além de tudo, ainda cobris o altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que ele já não dá mais atenção às vossas ofertas, tampouco as aceitas com prazer. Mesmo assim, insistes em questionar: por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a sua esposa, a mulher da sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedei com sabedoria, não sejais infiéis. Obrigado, minha irmã. Então, aqui a gente apresentou 3 textos em cima desse conceito de casamento. E olha que interessante.
São 3 narrativas em momentos totalmente diferentes da escrita e que mantêm uma coesão. Eles estão com conceitos muito próximos. Gênesis escrita por Moisés, Mateus por Mateus, 2.000 anos, 2.000 bem mais na verdade, 3.000, 4.000 anos, se nós queremos em uma história milenar aqui de 6, 7.000 anos de criação. Malaquias em um período pós-exílico. Experiências completamente diferentes e conceitos muito próximos. Isso é uma narrativa. É uma única grande história, trazendo os padrões que nós devemos reconhecer como a nossa história. Quando eu digo a nossa história, o ponto aqui que eu tenho é esse, é a verdade. Como a Bíblia descreve o casamento? Quanto à sua composição, um homem e uma mulher. Aqui longe de criar qualquer polêmica, meus irmãos, mas como a cultura compreende o casamento? Isso está em construção. Isso está em construção. Há 30, 40 anos atrás, poderia ser algo mais próximo do que nós temos, como a Bíblia definiu. Hoje, em construção, não é restrito ao gênero dos membros, hoje também já não é mais restrita ao número dos membros, não precisa ser um casal. Em breve pode não ser em referência à idade, como era no passado. Homens se casavam com crianças. Pode não ser, por exemplo, quanto à própria espécie, porque hoje já se aceitam relacionamentos interespecíficos, né? Olha a diferença dos padrões. Uma história conta algo, outra história conta outra totalmente diferente. Quanto à origem, ela é divina para a Bíblia. Deus institui o casamento. Deus usa a imagem do casamento para representar aquilo que Cristo e a igreja relacionam. Deus usa um casamento no começo da história humana, Adão e Eva, e fecha a história humana com um casamento às bodas do Cordeiro. Que coisa linda! Deus institui isso. Como a Bíblia, como a cultura entende a origem do casamento? Ela é social. 2 pessoas se conheceram, querem estar juntas, querem compartilhar do patrimônio, casam-se. Quanto à duração, a Bíblia institui a vida inteira. Nós vimos em Malaquias que Deus foi testemunha do casamento do homem com a mulher da sua mocidade. E que, portanto, o divórcio o desagradava. Isso foi motivo de rejeição de sacrifícios no período pós-exílico, na descrição de Malaquias. Deus abomina o divórcio. Portanto, a duração é a vida inteira. E o casamento quanto à cultura? Que seja eterno enquanto dure. As pessoas acham lindo falar isso como poesia do Vinícius de Moraes. Meus irmãos, isso é uma tragédia. A gente não deveria nunca trazer essa concepção para dentro das nossas casas, de que é algo aceitável, assim, que seja eterno enquanto dure. Ah, é tão lindo o poema, né? Quanto à sua natureza, ele é direcionado para a glória de Deus. A gente vê que na instituição do casamento, criação de filhos glorifica a Deus. O relacionamento de um homem e uma mulher glorifica a Deus. Pais ensinando filhos a caminhar no caminho do Senhor glorifica a Deus. Tudo é voltado dentro do casamento, a instituição familiar para glorificar a Deus. E na cultura? Ela é afetiva, mas não é só afetiva. Ela pode oprimir a mulher, ela pode oprimir a criança. O homem é mau. Qual é o regimento do casamento? Na Bíblia, leis eternas. E na cultura, um contrato social. Qual é o valor representado no casamento pela Bíblia? Cristo e a igreja. As bodas do Cordeiro no fim da história. E qual é o valor para a cultura? Ela é determinada por cada casal. Tanto é que ele pode ser fluido. Hoje com alguém, amanhã com outro. E o divórcio? Na Bíblia é encarado como uma dureza do coração. Ele não foi instituído com essa finalidade de seu encerramento, mas pela dureza de coração, Deus usa isso para uma aplicação pessoal. E na cultura, o divórcio pode ser visto como uma independência, e isso não é ruim para a cultura. Você pode agora ter a sua própria vida, você pode usar o seu dinheiro como você quiser. Que bom! Você hoje pode experimentar uma vida toda nova, longe daquela pessoa opressora, ruim.
cor diferente, né? Como o casamento é visto como algo alto na Bíblia. E quanto à beleza? Para a cultura, é subjetiva. O casamento é bonito para cada um. Mas e na Bíblia? Meus irmãos, poemas exaltam. Se os irmãos lerem o livro de Cântico dos Cânticos, meu Deus, é um relacionamento inteiro sendo louvado com beleza. Para a gente é meio difícil, porque a gente olha lá, teu cabelo é como as crinas das éguas de Faraó. É meio difícil entender, né? O estilo literário. Mas certamente ali dentro existe uma beleza com valor. Livros inteiros celebram essa união. Pode passar, meu irmão. Então, nós temos, um ponto que eu quero defender aqui, é que nós temos o poder de escolha para definir qual é a grande história na qual nós estamos inseridos. Próximo. Existe uma batalha, meus irmãos, e esse é o ponto também. Uma batalha constante sobre qual história vai determinar os acontecimentos da nossa própria história. E aí eu trago uma citação. A pergunta é: se a fé que encontra o seu foco em Jesus é a fé com a qual buscamos entender toda a história, ou se limitamos a nossa fé a um mundo particular de religião e entregamos a história pública do mundo a outros princípios de explicação. Meus irmãos, isso é um ponto muito importante aqui. Quando a gente afirma que a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, ela é a verdade, eu quero deixar bem claro o que eu estou falando aqui. Isso inclui a compreensão da Bíblia, não só de forma normativa e abrangente, mas a crença de que todos os fatos narrados na Bíblia são a verdade. Dessa maneira, meus irmãos, nós não precisamos ter vergonha em afirmar que, por exemplo, o mundo foi formado em 7 dias, a criação inteira ocorreu em 7 dias. Eu nunca esqueço, eu fiz medicina na Federal do Pará. E no meu meio, eu tinha 2 grandes amigos. E o meu melhor amigo dentro da faculdade, ele era um ateu convicto, com o qual eu tinha vários embates. Esses irmãos já leram Diálogo com Trifão? Não, deixa para lá. Existe um embate, existia sempre embate meu com esse meu amigo, que era uma pessoa muito querida para mim até hoje. Mas eu nunca me esqueço, eu lembro do lugar dentro da faculdade em que ele virou para mim e falou: vem cá, tu queres me dizer mesmo que tu acreditas que houve um dia, olha o nível de compreensão, houve um dia em que um homem ouviu uma mula falando? Uma mula falou? Tu acreditas nisso? A primeira reação que a gente tem é de falar: pera lá, eu nunca vi uma mula falar. Isso é muito estranho mesmo, né? Isso bateu no meu coração, mas pela graça de Deus a minha resposta foi: meu irmão, eu acredito que o mundo foi feito em 7 dias. Eu acredito que o mundo foi feito em 7 dias, do nada, pela palavra de Deus. Por que eu não posso crer que o Senhor da criação não pode fazer um fenômeno milagroso como esse? Meus irmãos, nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo ressurgiu dos mortos. A Bíblia descreve que na sua ressurreição mortos foram vistos andando em Jerusalém. Explica com a ciência. Se o irmão definir a sua compreensão, portanto, a história que narra a sua vida, meu irmão, como a ciência, ou como uma construção social, ou como o que for, o irmão vai ter muita dificuldade para ter essa história determinando as verdades da sua vida. E isso é um problema não só do ponto de vista intelectual, meu irmão, isso é um ponto de vista para a sua própria compreensão de fé. E isso é algo muito sério. Nós temos que estar vigilantes sobre isso. A todo momento existe alguém contando uma história para você,
para o seu filho, para a sua esposa. E a pergunta é: essa história é coerente com a verdade bíblica que eu acredito? Essa é a pergunta principal da sua vida, então. A história fundamental para as nossas vidas será a história bíblica ou qualquer narrativa? Próximo. A história bíblica é a verdadeira história de todo mundo. Todo confronto a qualquer verdade, seja qual for, é um confronto à verdade das Escrituras. Então, veja onde nós estamos, meus irmãos. Vem cá, será que não é isso que nós lemos, meus irmãos, no começo? Será que não é essa a causa dos problemas que nós temos? Meus irmãos, quantos de nós aqui querem ter agora, vou falar da minha área, doença renal crônica, fazer hemodiálise? Quantos de nós querem ter, por exemplo, descobrir amanhã que tem uma dívida de R$1 milhão para pagar? Quantos de nós querem encarar amanhã entrar em depressão? Quantos de nós querem ir numa ala pediátrica e ver uma criança com um linfoma grave, estágio 4, incurável? Quantos irmãos querem ver o choro dessa criança? Todas essas experiências têm uma coisa em comum: uma história compreendida da forma errada. Deus falou para você para não comer mesmo aquele fruto? É isso mesmo? Mas qual é o problema? É um fruto, rapaz, é um fruto lindo, aprazível aos olhos. Será que isso é um problema mesmo? Meus irmãos, imagine isso. Você ter a sua eternidade inteira para curtir um lugar com a presença de Deus em beleza, em detalhes, diariamente, e ter a prescrição de não fazer uma coisa. E você ouve uma proposta de uma história diferente. Essa história é isso mesmo? Ele não precisou apresentar uma história bonita. O diabo não apresentou uma história bonita. Ele não apresentou uma história que era, rebuscada, erudita. Ele tocou em um ponto simples. A história que você crê é verdade? Adão, Eva, a história em que você crê é verdade? Porque se ela for verdade, que coisa, não? Deus não quer que vocês sejam como Ele. Você pode conhecer tudo. Olha o ponto de onde é que está a história, meus irmãos, a importância da história. Uma história compreendida de forma errada hoje leva a doença renal crônica, crianças terminais na enfermaria, endividamento, depressão. Todos os problemas que nós temos hoje na humanidade nascem ali, em uma história compreendida da forma errada. Próximo. Eu não sei se os irmãos estão familiarizados com essa imagem, mas isso é uma parábola hindu em que levaram 6 homens cegos para conhecer pela primeira vez um elefante. E o ponto da parábola é o seguinte: perspectivas diferentes podem não compreender o todo do que está ali. Então, o primeiro cego palpou a tromba do elefante e falou: esse animal é diferente, ele é uma cobra, né? Ele é meio que uma cobra mais grossa e tal. Aí o segundo foi lá, tocou na orelha do elefante e falou: viu, esse não é um animal mesmo, né? Parece um abanador, parece um leque. Aí o outro vai lá e toca na perna do elefante. Ele fala: rapaz, isso parece um tronco, não é uma árvore isso não. Aí o outro vai lá, palpa na barriga do elefante. Que coisa dura, cara. Parece uma parede. O outro vai lá, puxa o rabinho do elefante e fala: rapaz, é uma cordinha. Perspectivas diferentes, meus irmãos. Muitas das vezes não compreendem o todo. Vamos passar? A Bíblia é uma grande história. E para nossa felicidade, ela não é uma grande história monótona, chata. Ela é uma aventura interessante. Você está dentro dessa história, meu irmão. Essa história tem prazer na sua leitura. Eu acho impossível
Recentemente a gente estava em casa lendo Juízes, eu e o Benjamin. Péssimas coisas para uma criança. Mas é claro que teve a restrição parental para os detalhes, né? Eu não, por exemplo, o levita e a concubina, a gente não entra, vai devagar, né? Não entro ali. Mas é a palavra de Deus, meus irmãos. Eu não posso restringir o meu filho de conhecer isso, e é um livro que para mim é tão prazeroso. Essas histórias, meus irmãos, enchem o nosso coração de prazer. Você está lá dentro, meu irmão. Você é um dos caras que quebrou o jarro com a tocha e falou por Deus e por Gideão. Você está ali naquela história, meu irmão. Você está compreendido ali. Aquelas linhas falam sobre a sua história. Só que um ponto que é difícil para a nossa compreensão é que a forma, o modo como nós usamos a Bíblia, às vezes atrapalha a compreensão dela como uma grande história. Por quê? É muito comum a gente utilizar a Bíblia como um elemento de autoridade, e ela realmente é. E ela tem momentos em que ela, na sua forma, se faz desse papel e usa como uma prescrição. Exemplo clássico, a lei. Não matarás, não cobiçarás, não farás para ti imagem e escultura. Outro exemplo, cartas de Paulo. Paulo prescreve diversas ações para as igrejas na sua autoridade apostólica para serem executadas como uma prescrição. Só que a Bíblia inteira, ela é uma grande história. Nós limitamos a visão quando nós olhamos para ela só como uma prescrição. Se nós tivéssemos que entrar em um embate com alguém sobre o conceito de casamento, mais frequentemente eu acho, se a gente tivesse que apostar assim, ver a probabilidade, se alguém aqui tivesse que defender o casamento, muito provavelmente defenderia usando a estratégia dela como uma prescrição. Então, provavelmente entraria numa definição, como eu coloquei ali, que é a nossa definição de casamento na Confissão de Fé Batista de 1689. O casamento. Mas o que você acredita sobre o casamento? Aí você responderia, o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, não é lícito ao homem ter mais de uma esposa, nem a mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo. Gênesis 2:24 diz isso, Malaquias 2:15 fala isso, Mateus 19:5-6 falam isso. Não é verdade? Quantas vezes nós vimos isso ocorrer? Eu vi muito, crescendo, criancinha, várias vezes. Por que matar é errado? Quantas vezes eu não vi isso? Porque está escrito na lei assim, Só que qual é o ponto? A Bíblia é a verdade. Eu acho que quanto a isso eu não deixei nenhuma dúvida. Mas ela não está escrita apenas nessa forma, como proposições, como verdades proposicionais. E ela nem tem essa finalidade de ficar em declaração desses grupos de convicção para uma sociedade, como uma confissão de fé faz. Heidelberg, Westminster, Confissão Batista de 1689. A Bíblia, meus irmãos, ela tem um formato diferente. Ela tem um formato de uma história, de uma narrativa heterogênea, abrangente. Meus irmãos, os irmãos acham o máximo o Senhor dos Anéis. Os irmãos acham legal assim, as Crônicas de Nárnia. A Bíblia é uma narrativa muito maior. Muito maior. Bibo Bolseiro, um personagem dentro das Crônicas de Nárnia, experimenta muito menos do que você pode experimentar dia a dia como um personagem dessa história, da sua história, a história bíblica. Afirmar que a Bíblia de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus com autoridade sobre nós, então é afirmar que ela é a história básica por meio da qual nós entendemos a nossa própria existência. Ela passa a ser o fundamento sobre o qual nós baseamos as nossas decisões e ações. Se Deus nos deu a Bíblia de forma deliberada, na forma de uma história, então somente à medida que nós prestarmos atenção nela como tal e nos apropriarmos ativamente dela como a nossa história, sentiremos o pleno impacto da sua autoridade e iluminação em nossa vida. Se nós não compreendermos a Bíblia como história na qual nós pertencemos, meu irmão, é muito mais fácil cair num legalismo.
numa prescrição que está ali e a gente só segue. E que não muda o nosso coração. Que não chega para nós e diz, a tua lei é prazerosa de ser cumprida. Eu tenho prazer em cumprir os teus estatutos, como diz o salmista. Próximo. Mas aí entra uma pergunta. Será que a Bíblia é uma única grande história? A história bíblica, apesar de ser tão empolgante, maravilhosa, bela, em detalhes, ela pode ser de difícil compreensão, principalmente se nós não entendermos como uma narrativa, como uma história. Agora, enxergar como uma única grande história pode ser algo desafiador. Como os irmãos podem encaixar as seguintes narrativas em um único enredo? Abimeleque e a história de Siquém. Como é que a gente coloca na mesma história, compreendendo Saul e a pitonisa de Endor, compreendendo Daniel e as inscrições na parede, na corte da Babilônia, João Batista e o batismo de Jesus, o discurso de Paulo em Atenas e a visão da mulher e o dragão? Como é que tudo isso é uma única história? Como? Não são coisas tão distintas? Não parece ser uma coisa tão diferente uma da outra? Essa o pastor Valdir vai responder no final. Próximo. Aí entra um ponto, meus irmãos. Aí no livro, o que ele sugere? Que a gente tenha uma compreensão, primeiro, de que a Bíblia não é simples mesmo de ser compreendida assim. Ele usa a imagem lá que eu acho que é muito difícil, não é muito difícil, mas é meio distante da nossa realidade, que é a imagem de como a gente conhece uma catedral. Eu preferi mudar um pouco essa imagem para uma coisa que está mais próxima da nossa realidade. Quantos irmãos reconhecem o que é aquilo ali na imagem? O Shopping Dom Pedro. A gente mora lá na frente, aí a Hannah fala que é o piu-piu. Tem um passarinho ali. E qual é o ponto? Eu não sou daqui. Eu sou carioca, mas vivi a minha vida inteira em Belém do Pará, então me considero muito mais paraense do que carioca. Mas eu já estive em Campinas em diferentes momentos da minha vida. No vestibular, eu vim fazer vestibular na Unicamp. Na época da residência, eu vim fazer prova de residência médica em Campinas. Antes de eu me mudar, eu vim para cá conhecer a cidade que nem um espia. E eu lembro de uma vez em que eu entrei no Shopping Dom Pedro e eu fui assistir um filme lá no cinema. No Kinoplex. Rapaz, eu não tinha noção do que era tamanho até entrar no Dom Pedro. Eu entrei, falei, meu pai, que isso? Aí assisti o filme e eu saí pela porta errada. Eu saí para o estacionamento. Meus irmãos, imaginem a saga, o épico de Gilgamesh para encontrar o carro. Onde foi que eu deixei meu carro? E esse é o ponto. Olha o tamanho do shopping. Uma área de 126 mil metros quadrados, 380 lojas, diversos serviços, estacionamento, exposição, 6 entradas principais. E onde eu deixei meu carro? Rapaz, era para sentar e chorar. E esse é o ponto do livro. É complexo entender a Bíblia. Ela é complexa. Mas existe uma forma de entendê-la. Se eu tivesse que hoje dizer para um primo meu que mora em Belém, cara, vamos no shopping, mas eu não vou estar lá contigo, viu? Eu te encontro lá. Ele fala, tá, mas, cara, é um negócio gigante esse shopping. Como é que eu faço para conhecer ele melhor até eu te encontrar? Eu diria hoje, cara, faz o seguinte, entra pela entrada das águas. Porque aí, pisou lá dentro, para o lado esquerdo é uma coisa, para o lado direito é a mesma coisa invertida. É simétrico. Correto? Na sua frente está a praça de alimentação e você, pelo menos nesse momento, está vendo uma parede do outro lado. Então, eu orientaria a entrar por aí, e aí eu poderia falar, se você for para a esquerda totalmente, você encontra o Carrefour. Se você for para o fim, você encontra a leitura. Se você for para baixo, é a praça de alimentação. Ele vai entender, porque a entrada foi importante para ele. Próximo. Aqui entra um ponto. O que vocês acham que é mais complexo? O Shopping Dom Pedro
ou a palavra de Deus? Meus irmãos, sem a participação ativa do Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é muito complexa. Ela é codificada, ela só pode ser compreendida a partir dessa interpretação dada pelo Espírito Santo. Por isso que é triste ver qualquer interpretação distante da inspiração do Espírito Santo. É triste, dá vontade de chorar quando você lê as pessoas tentando interpretar a palavra de Deus distante do Espírito Santo. E aí começam as coisas mais absurdas. As autorias que não fazem sentido nenhum. As datações que não fazem sentido nenhum. As justificativas para os milagres que não fazem sentido nenhum. É tão simples. A Bíblia só pede uma coisa: a sujeição do pescoço para a divisão da canga, para a divisão do jugo, para essa compreensão. A Bíblia é complexa, meus irmãos. A gente não pode subestimar isso. 40 livros, 1.500 anos, aproximadamente, do primeiro autor ao último. De Jó, onde não se cita Abraão, onde não se cita Jacó. De Jó, onde o que se cita é Ur. Uma referência do início de Gênesis ali para a Mesopotâmia, para o Entre Rios, né? Então, ela é complexa. Diferentes continentes compondo, diferentes autores, os contextos mais diferentes possíveis. Exílios, por exemplo, onde foi escrito Daniel e Esté. Desertos, como o Pentateuco inteiro. Guerras. Durante guerras o livro foi composto. Josué e Juízes. Em cortes reais, como Salmos e Provérbios. Quer ver ficar mais difícil? Diferentes gêneros. Você vê narrativas históricas, evangelhos, literatura sapiencial, você vê literatura apocalíptica, você vê Blason. Meus irmãos, é complexo entender um livro desse. Você pega Dom Casmurro e você ainda fica na dúvida. Mas Bentinho ficou com quem? Como é que era essa história? Uma narrativa simples. A Bíblia são várias, em diferentes formas, não é simples. Próximo. Veja esse exemplo. Você tem Esdras, um escriba, sacerdote. Eu posso estar enganado agora, aí os irmãos me perdoem. Mas se eu não estou enganado, eu não lembro se era Esdras ou Neemias. Mas na crítica textual, se eu não estou enganado, os manuscritos são em aramaico, de um dos dois, parte deles é em aramaico. Amós, hebraico, bíblico. Um pastor de ovelhas. Não tem nada a ver com um escriba e um sacerdote. E você vê João, um pescador, no meio lá do Levante, no meio de Israel. Que coisa complexa. Próximo. Quer ver ficar mais simples ainda? Que imagem é aquela ali? Vamos ler brevemente. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. Eu já não entendi a besta que saía do mar, quanto mais um leopardo que tinha boca de leão e pé de urso. O dragão deu à besta o seu poder. Que dragão? Um dragão dando poder para um animal? Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? É simples entender isso? É simples entender isso. Da forma como eu apresentei, não. Mas entendendo como uma grande história, é simples. Uma única grande história. Próximo. Como nós podemos compreender algo tão diverso e aparentemente tão complexo? Por onde começar? Qual é a entrada principal? E por onde podemos nos orientar para o todo? Onde é o parque das águas da Bíblia? Próximo.
O livro sugere 2 entradas principais para a Bíblia, que são 2 conceitos simples. O primeiro conceito é o conceito de aliança, e o segundo é o conceito de reino de Deus. A aliança é um conceito relativamente simples de se compreender. Lá em casa eu ensino a aliança para o Benjamin com uma frasezinha: obediência gera... O que, meu filho? E desobediência? Obediência gera recompensa. Desobediência gera consequência. Uma criança de 5 anos de idade sabe isso desde os 2. Está sendo ensinado disso desde pequenininho. Por que nós não podemos entender? A Bíblia apresenta esse conceito dessa maneira. A aliança é a forma como Deus se relaciona com o seu povo, com a humanidade. Ele faz isso de diferentes formas ao longo da narrativa bíblica e tal. Mas isso é simples de se compreender. Meu filhinho aprendeu. O reino de Deus, por outro lado, é um outro conceito. É um conceito onde o governo de Deus é o governo de Deus sobre o seu povo e a criação. Deus escolhe uma forma também que é o reino. Ele se expressa como rei, nós como servos. Ele se expressa como rei, nós como seus emissários. Irmãos, eu quero encorajar os irmãos a comprar esse livro, porque como é precioso você ver que ser feito à imagem e semelhança de Deus não é uma simples representação vaga. Você é um emissário, você é um representante, você é um busto de Deus colocado num lugar para representar aquele rei ali. A Bíblia é apresentada ali, apresenta a Deus nessa imagem como isso. E esses 2 conceitos trazem à mente o fato de que Deus sempre quis espalhar o seu aroma agradável por toda a criação. Só que, no entanto, as coisas deram errado. Dessa maneira, o Senhor está restaurando sua criação para que o projeto original volte a ser executado. Se estes conceitos fundarem a nossa leitura, algumas perguntas podem começar a direcionar a nossa leitura bíblica. Se você compreende esses conceitos, meu irmão, é muito mais fácil entender por que Otoniel entrou na terra e conquistou para Judá o seu território. Você vê sentido nisso? E surgem algumas perguntas. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Como é que essa aliança alcança a mim? Alcança toda a criação. Creia na aliança ou não? Jesus é o nosso rei. Como o seu reinado interfere a criação? Se esse mundo é a criação de Deus, onde foi que o projeto original se desviou? Como Deus está buscando resolver esse problema? A igreja é parte desses propósitos de Deus para a criação? Esse livro se propõe a desenvolver esses temas do Gênesis ao Apocalipse, contando uma única linda história. Próximo. E aqui, essa é a apresentação do esboço do livro. Primeiro, o nome do livro é esse, o Drama nas Escrituras. Mas o que é um drama? E aí... O livro apresenta, e a gente conhece isso, que existem diferentes dramas na história humana, e os dramas tendem a ter um formato, né? Um jeitão. Eles são apresentados dessa maneira, que é tradicionalmente em 5 partes. Em um primeiro momento, você é apresentado a um contexto. Você é apresentado a um ambiente, aos personagens iniciais. Você entende que existe uma estabilidade nesse ambiente. Mas é um equilíbrio instável. Pode ser que alguma ação externa quebre esse equilíbrio. Algo está prestes a mudar. Em um segundo momento, vem a primeira ação. A primeira ação leva a um balançar nesse contexto. Surge o primeiro conflito. Em um terceiro momento, a principal ação do drama acontece. Surge algo que destrói o conceito de tranquilidade, que destrói o conceito de equilíbrio e cria ali uma situação totalmente nova para ser resolvida.
Em seguida, no quarto ponto, surge um clímax. Aquela ebulição, aquela confusão chega num ponto máximo, que pede, implora. Quando você lê, você fala, por favor, resolve isso. Até que, no fim, o quinto ponto é a resolução. A estabilidade é restaurada. Está bem fresquinho na minha memória, os irmãos perdoem o uso do exemplo, que não é o ideal, mas está bem fresquinho na minha memória. Ontem eu estava assistindo o Rambo, né? O grande épico, né? Shakespeare aprendeu, né, com Rambo. E coisa interessante, né? Não tem... Eu acho que dá para exemplificar. Os irmãos devem lembrar de Rambo 1, em que Rambo chega numa cidade. Ele antes chega para conhecer o amigo tinha morrido, ele fica triste, vai para uma cidade, lá ele começa a ser perseguido pelo policial, joga ele fora da cidade, ele volta, é preso, e você é apresentado ao principal. Existe um cara, Rambo, existe um policial que não gosta dele, existe uma cidade que vai ser o ambiente. Até que existe um segundo ponto. A primeira ação, Rambo é preso. Aí lá, dentro da cadeia, Rambo é humilhado, Rambo apanha, Rambo tira a camisa e vê um monte de cicatriz. O cara vai fazer a barba do Rambo, ele acha que é um vietnamita que vai matar ele. A primeira ação surge, ele é preso. Isso muda a narrativa inicial. Isso muda a percepção que você tem da história. Começa o conflito. E aí, ele toma banho frio, e aí chega uma hora que ele não aguenta mais, ele libera a raiva dele, foge, vai para o meio do mato. Lá no meio do mato começa todo o filme como ação. E esse é o terceiro ponto. Até que Rambo destrói uma cidade inteira, Rambo mata milhares de pessoas. E esse é o clímax. Ele precisa se vingar. E ele precisa mostrar que ele foi injustiçado. Ele volta para a cidade. E vai atrás do policial que fez tudo isso com ele. E aí você fala, é agora. E aí ocorre a resolução. Quando o Rambo destrói a cidade inteira, queima 400 carros, explode um monte de postes para acabar com a luz da cidade, a resolução surge. Ele é só uma pessoa ferida, cheia de traumas. Ele chora na frente do coronel Trautmann e se abraça, e assim termina a história. Um drama. A Bíblia também tem esse formato. A Bíblia, meus irmãos, isso é uma coisa que se tem que ficar algo, acho que é legal falar isso. Nós devemos entender a Bíblia como um livro rico. É penoso, assim, é triste ver como as pessoas olham e acham que é impossível um homem completo nada, no meio do deserto, escrever 5 livros. Meus irmãos, tem recursos literários ali que hoje os autores se ajoelham e não conseguem fazer. A maneira, o jogo de palavras, o Salmo 119, a maneira como é escrito no acróstico. Meus irmãos, é rico esse livro, é rico. Não é só o conteúdo, não, a forma também é importante. Ele é apresentado como um drama, sim. Próximo. E essa é a estruturação do nosso livro. Seguindo a ideia de que um drama tem 5 partes, existem 6 partes no livro, onde a última é dividida em 2 para fazer esse final. O ato 1, Deus estabelece um reino, a sua criação, e assim apresentam-se os personagens, Deus, homem, criação. A situação é estável. A história começa com uma humanidade trabalhando em um jardim que é bonito. 2, rebelião no reino, queda. Surge um inimigo misterioso nos planos de Deus. Nascem os problemas que envolvem os personagens. Surge o pecado. Ato 3. O rei escolhe Israel. A redenção é iniciada. O conflito se intensifica com diversas complicações. Com 2 cenas. Um povo para o rei e uma terra para o seu povo. Ato 4. O clímax. A vinda do rei. A redenção realizada. A tensão entre os problemas gerados pelas criaturas de Deus, o pecado e ações graciosas de redenção de Deus chega ao clímax, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ato 5,
a resolução desse clímax. Em duas partes existe essa resolução. O ato 5, propaganda a notícia do rei. A missão da igreja, os atos da redenção de Jesus Cristo impactam a criação em direção ao desfecho final. De Jerusalém até Roma, no cena 1, na cena 2, e a todo mundo. E o ato 6, a volta do rei. A redenção é concluída. A criação foi restaurada. Que legal, né? Que legal ver que a Bíblia é apresentada como um drama que se resolve. E que se resolve para o nosso bem de uma forma bela. Nós estamos incluídos nesse drama, meu irmão. Você está lá dentro. Você pertence à aliança feita com Abraão. Você pertence à redenção de Cristo na cruz. Você é parte da missão que anuncia esse drama para o mundo inteiro. Eu oro a Deus pedindo que Ele faça desse drama a história que compreende a nossa, que nos permite identificar essa realidade e viver nela. Amém, meus irmãos? Obrigado pela oportunidade, Márcio. Acho que é isso.